Bom dia, glória a Deus. Mais uma manhã chegando, amanhecendo com Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Espírito Santo, toma o controle desse nosso encontro, dirige os nossos passos, estende a tua mão, Senhor, segura na mão de cada um que está chegando aqui pela manhã, do teu servo, da tua serva, que aí já está, em nome de Jesus, Pai. Segura firme sua mão. Abençoa, capacita, instrui, para que ela possa se fortalecer nesse tempo. Que a alegria do Senhor venha sobre ela, sobre eles, Senhor, que todo laço do inferno possa ser desfeito. Que toda obra das trevas seja desfeita agora. Que só o seu nome seja glorificado e honrado aqui. Abençoamos uns aos outros, Pai. Convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor esteja visitando em cada casa, aqui do norte, do sul, do leste, do oeste. O Senhor possa alcançar as pessoas e os abençoar com toda a sorte de bênçãos. Assim oramos, Deus, no nome de Jesus Cristo, dizendo a Ti, Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, toma o teu lugar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. É isso que temos falado, é isso que temos aprendido. E hoje eu gostaria de reforçar o sentido da comunhão. A Bíblia fala sobre comunhão, sobre estarmos juntos, sobre estarmos em unidade. E o próprio Senhor Jesus, ele, no seu ministério, ele encorajava os discípulos a terem comunhão, amarem uns aos outros, estarem mais juntos. Para quê? Para que o mundo creia. Não é? A gente observa que muitas pessoas que são frequentadores de igreja, eu digo frequentadores de igreja, porque na verdade eles não atingiram ainda uma intimidade com Deus suficiente a ponto de não serem mais apenas espectadores ou frequentadores de uma igreja, mas participantes do reino de Deus. Então, muitos dizem assim, eu tenho percebido, está havendo uma crise de comunhão na igreja, a igreja está sofrendo porque não existe mais aquela comunhão, aquela união, eu não sinto isso da parte dos irmãos. Veja, a comunhão, ela é ou deve ser mútua, é uma via de duas mãos. E a Bíblia diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando eu estiver sentindo no meu coração ou na minha mente essa frieza espiritual com relação à igreja, né? Porque a igreja é linda, a igreja é maravilhosa, os nossos olhos que muitas vezes estão míopes para não enxergar a beleza da igreja. Então, eu tenho que tomar atitude de mudar a situação, de desfazer aquilo que eu estou enxergando que não está caindo bem no meu coração. Se você está achando que a igreja tem uma crise de comunhão, que os irmãos não se comunicam mais, porque estão tão distantes, eu falo isso independente dos tempos de pandemia que cada um está no seu confinamento. Mas, ainda assim, nós observamos que a igreja continua linda e que a igreja não sofre uma crise de comunhão. Essa crise de comunhão, ela acontece nos olhos da pessoa que está enxergando esse fato com os seus olhos carnais. Mas nós somos membros uns dos outros, como aprendemos essa semana, para enxergar como o Senhor enxerga. Então, queridos, não taxe a sua igreja de uma igreja fria ou de uma igreja indiferente, né?
Às vezes você olha, mas ninguém dá atenção nem aos de dentro, quanto mais os de fora. Seja você a igreja. Deus te chamou para você ser parte. Talvez essa inquietação que está no seu coração com relação à sua igreja ou a qualquer igreja é porque você não descobriu a sua função no corpo de Cristo. E Deus está te trazendo essa inquietação para que você haja, para que você faça, para que você mobilize pessoas, mobilize recursos e seja a igreja. Amém? Em João 13, versículo 35, diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são discípulos do Senhor Jesus. Esse é o vínculo da perfeição, é esse amor. Que a gente possa entender novamente que igrejas são pessoas. São pessoas, é um grupo de pessoas, são os chamados com um propósito, chamados para fora, chamados à parte, cada um na sua função. Não despreze o seu valor, não despreze o valor e o privilégio que Deus te dá de ser igreja, de ser parte. Não fique na condição somente de receber. Mas está tão difícil, ninguém olha para mim, ó céus, ó dor, né? Ó tudo, triste fim o meu, que nem um personagem, né? Que tinha no desenho animado. Só reclama. Seja você a igreja. Então você se entrega. Pode se entregar que você vai colher e vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Também em João 17, 21, aqui nós vemos, no trecho que lemos no 13, 35, Jesus falando com os discípulos: olha, vocês devem amar uns aos outros para que o mundo creia. Então ele se dirige aos discípulos. Mas lá na frente ele fala ao Pai, porque ele tem certeza, ele tem certeza daquilo que ele está falando. Ele é Deus, ele é o Senhor. Então é esse amor que nós precisamos desenvolver uns pelos outros para que o mundo creia, mais do que qualquer evento de evangelismo, do que qualquer evento de música, né? Ou de qualquer live, porque vai alcançar milhares. Mais do que tudo, que vocês amem uns aos outros. E aí ele fala com o Pai, aquilo que falou com os discípulos, mas de uma outra forma, lá em João 17, 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então, igreja é uma relação com o Pai, novamente a visão da cruz, na vertical e com os outros. E Jesus estava exemplificando isso quando falava com os discípulos sobre esse amor e quando falava com o Pai. Pai, que eles sejam um como eu sou em ti, que nós sejamos tudo misturado, né? Junto e misturado, que nós estejamos juntos para que o mundo creia. Veja como Deus tem o prazer, né? E o Senhor sempre teve o prazer em que o mundo cresce, que o mundo inteiro fosse abençoado. Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele é isso, é aquilo. Não importa o pecado que ele tenha. Pecado é pecado. Não importa o pecado. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e nos comprou com seu sangue precioso, nos transportando do império das trevas, do império do pecado, para o seu reino, para a sua presença. Então, hoje falando de comunhão, o que você poderia dizer que é comunhão, né? Pode chutar aí nos comentários, o que é comunhão? Talvez alguém dissesse, ter comunhão é a gente conversar um com o outro, é a gente ter amizade, ter amigos, ter irmãos, né? Aí outro pode dizer assim, comunhão é quando eu tenho um tempo com alguém, tomo um café, eu tenho comunhão.
eu tenho um almoço, eu convido alguém para minha casa, ou a gente vai almoçar juntos ou jantar, isso é comunhão. Outro poderia dizer, eu tenho comunhão quando a gente se reúne, a gente canta, a gente ora, né? A gente lê a palavra junto, compartilha juntos. Né? E o outro, quando fala sobre a comunhão, vamos ter a comunhão, vamos ter a ceia, né? Vamos ter a ceia do Senhor. Então, há diversas definições de comunhão que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia crentez, vou dizer assim, né? Às vezes até um pouco religioso, do que significa comunhão. E hoje eu quero trazer a luz da Bíblia para você, porque todas essas definições elas são interessantes. Mas comunhão é muito mais do que isso. O real significado da comunhão, para a gente descobrir, a gente tem que ir lá na Bíblia. Comunhão é a tradução da palavra grega koinonia, tá bom? Você nunca mais vai esquecer. É koinonia, que tem no significado dessa palavra, tem a qualidade de existência em comum. É uma qualidade de existência em comum. É complicado, né? A gente fala, olha, eu tenho tudo em comum com você. Quando nós chegarmos nesse nível, a gente vai entender a necessidade um do outro e ninguém mais vai ter necessidade, porque nós temos tudo em comum e a gente vai estar suprindo as necessidades uns dos outros. É uma participação mútua. E eu dividi esse trecho da koinonia e comunhão em 3 tópicos para que a gente possa entender melhor, à luz de cada versículo bíblico, do que ela trata. O primeiro, vamos entender que a koinonia, ou que comunhão, é essa relação ou associação íntima entre o cristão e Deus, como Jesus chegava ao Pai e falava com o Pai, lembra que lemos no início? Entre o cristão e Deus e entre os cristãos uns para com os outros. Então, ela é essa relação de comunhão, de koinonia entre você e Deus, e entre você e os outros. Não existe comunhão, não existe relacionamento com Deus sem você, isolado, só você e Deus, porque tudo que você recebe no trono da graça de Deus como igreja, como membro, como parte que você recebe, traz e distribui no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo. É a presença de Deus sendo manifesta aqui. E lá em Gálatas 2, versículo 9, a gente vê isso bem claro. Diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Paulo estava falando ali. Tiago, Pedro, João, tido como colunas, estenderam a mão para mim e para Barnabé em sinal de comunhão. Olha a igreja como funcionava, tudo muito prático. Então, cada um vamos fazer uma coisa. Hoje a gente às vezes vê pessoas que entram e saem da igreja, não conversam sobre as coisas do reino, não conversam sobre os projetos do reino. Olha, o que nós vamos fazer? O que eu posso fazer para mudar ali a minha rua, para mudar alguma coisa na minha família, na minha casa? Então, comunhão, ela tem a ver com o reino de Deus. Estamos juntos, né? Rose está falando união, estamos juntos sim, mas com um propósito. Aqui, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita para mim e para Barnabé. Vejam, um grupo que falava para os judeus, que andaram com Jesus, olha, Tiago, Pedro, João, mas ele tinha um discurso para os judeus, trazer os judeus, que uma Bíblia diz aqui, os circuncisos. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios. Decidiram então que Paulo e Barnabé iriam falar para os não-judeus e eles ficariam com os circuncisos, com os judeus. O reino de Deus ele tem ordem, então cada um tem uma função no corpo. Na igreja, e aqui os apóstolos estavam mostrando isso. Nós vamos sair, vamos falar para aqueles que não são judeus, para os gregos, vamos falar para essa região,
E vocês, Pedro, Tiago, João, vamos concordar com isso aqui. Então, eles estenderam a mão, assim como a mão direita, como a gente cumprimenta, num sinal de comunhão. Que a gente possa estender a nossa mão direita pelos negócios do reino de Deus, em sinal de comunhão, de concordância com alguém, que nós não fiquemos como membros isolados do corpo de Cristo no nosso canto, onde nós não vamos receber dessa vida, desta ação do sangue do Cordeiro em nós. E nunca vamos nos satisfazer e não vamos trazer o resultado efetivo para a causa do reino. E ainda ele dizia, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrassem dos pobres o que me esforcei para fazer. Paulo falou isso, né? Somente pediram que nos lembrassem dos pobres. Então tinha a ação do falar de Jesus, do levar e expandir o Evangelho como nossa missão de igreja e nos esforçarmos aqui para atender o clamor do aflito, do necessitado, nos lembrássemos dos pobres. Nos lembrássemos dos pobres. Lá em 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 9, diz: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te chamou como igreja, como membro do corpo de Cristo, para ter comunhão íntima com o Senhor. Amém? Ser amigo de Deus. Em João 15, Jesus dizia para os seus discípulos: olha, eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de meus amigos. Vocês são meus amigos, porque eu posso revelar para vocês os segredos do Pai, os segredos do reino. Jesus está revelando para você os segredos do reino. Então, toda inquietação que você tem com relação à sua igreja, quando você vê algum defeito, alguma coisa, pode ter certeza que é Deus incomodando o seu coração, porque você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. E você precisa tomar uma atitude e fazer alguma coisa para mudar, em nome de Jesus. O segundo ponto, que a gente dividiu a palavra koinonia, que é comunhão, essa via de duas mãos, significa compartilhar os bens materiais para suprir a necessidade um dos outros. E isso nós estamos falando dos donativos, das ofertas, das primícias que a gente recolhe, de alimentos, né, para a gente atender o clamor daqueles que necessitam, de roupas, material de higiene, de tudo, né? Dos dízimos, das ofertas, porque lá em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, Paulo estava falando com relação às igrejas da Macedônia, que não eram igrejas, assim, podemos dizer hoje assim, ricas ou que tinham uma condição financeira favorável, como hoje nós vemos até muitos ministérios e muitas igrejas com uma condição maravilhosa. Eu espero que eles estejam fazendo a obra do reino com tudo aquilo que possuem. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, lá nesse contexto, lá da Macedônia, que mesmo em meio a mais severas tribulação e necessidades que eles passavam naquele momento, eles eram ricos em generosidade. E por iniciativa própria, o versículo 4 do capítulo 8, lá de 2 aos Coríntios, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Veja, né? A igreja que é realmente igreja, porque ela entende que são pedras vivas, né? Na construção de um edifício espiritual, onde Cristo é a cabeça e nós somos corpo, mas só somos corpo quando somos membros uns dos outros. Porque se tiver um corpo dividido, fica tudo deformado. E o Senhor vem buscar uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga. Igreja pronta. Juntos, nós precisamos entender isso.
que nós somos parte, nós participamos do reino de Deus, nós temos uma nossa responsabilidade no estender a mão. Ah, mas eu oro. Não é só orar, querido. Não é só orar, né? Para colher precisa semear. Tem que cavar a terra e semear. Então dê mais de si. Reparta. Aqui, no sentido de comunhão, de koinonia, fala sobre repartir. À medida que você vai conhecendo alguém, um outro membro, uma outra pedra viva, você vai identificando a necessidade dele. Você vai desenvolvendo amor, porque a Bíblia diz, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Você vai sentindo a dor do próximo. E naquilo que você pode fazer, você não se omite, você se coloca e você estende a mão. Amém? Isso é ser igreja. Hebreus 13, versículo 16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Não pule versículos da Bíblia. Esse versículo está na Bíblia. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Uma das coisas mais legais ou satisfação que a gente tem é quando a gente chega na casa de alguém e leva um presente. Quando a gente leva um presente, não é aniversário, não é data festiva, mas não é um dia especial, mas você chega lá com um presente, nossa, aquilo que muda o ambiente. Nossa, traz uma alegria. Quando você chega na casa de alguém, leva flores, ou algo assim, uma coisa simples. Quando você reparte, as pessoas, olha, eu comprei essas coisas, estão aqui, estava no meu guarda-roupa há tanto tempo, nunca usei, o negócio está com etiqueta, né? Ah, não me coube, eu estava esperando emagrecer. Você vai emagrecer, mas vai ficar parado com aquilo lá até quando? Pega aquilo, dá para alguém. Semeia na vida de alguém, abençoa, você vai fazer alguém mais feliz. O terceiro ponto, para a gente encerrar, se tratando de koinonia, é a participação mútua. Mutualidade é essa ação de duas mãos, né? Quando a gente fala, venha a nós e ao vosso reino, né? Vem a nós e nós também estendemos a nossa participação no reino. Participação mútua na obra do evangelismo, participação mútua no sofrimento ou em outras atividades na causa do evangelho. Nossa participação na ceia do Senhor, nós estamos juntos ali como corpo de Cristo. É um dos momentos que nós nos lembramos que somos igreja, no sentido de corpo, membros uns dos outros, parte um do outro, a despeito de lembrarmos, né, de recordarmos que Jesus Cristo foi crucificado, de celebrarmos a sua vitória sobre a morte, celebrarmos a sua ressurreição, nós estamos reforçando o nosso senso de ser igreja, porque somos parte um dos outros, amém? E o sangue de Jesus, ele circula em todo o corpo. Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era uma igreja, era uma dedicação. Da mesma maneira que muitos se dedicam ao trabalho, e às vezes mais até ao trabalho secular, do que a sua própria vida com Deus, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. É ali. Nossa igreja tem uma característica aqui que nós estamos sentindo falta, que é a mesa. Nenhum dos nossos cultos, ele começa sem antes que nós tenhamos um tempo na mesa. E nós tomamos café juntos, nós conversamos, nós colocamos a nossa conversa em dia, nós ficamos sabendo um pouco mais de cada um. E é uma delícia, irmãos. Gostaria que todos vocês estivessem comigo à mesa,
tomando esse café gostoso. E depois que a gente teve aquele tempo, a gente celebra o Senhor, a gente louva e a gente ouve o que Deus tem para nós. Mas é nesse partir do pão que o Senhor se manifesta, às vezes muito mais do que num culto. Eu preciso desenvolver comunhão com o meu irmão. Amém? Que você possa fazer isso. Em Filemon, tem na Bíblia, hein? Filemon, capítulo 1, versículo 6. É um capítulo só, lá no Novo Testamento diz: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. A comunhão que procede da sua fé, porque você crê, você desenvolve comunhão. Você batalha, você vai atrás do seu irmão, você se dedica mesmo. Meus irmãos, desenvolve, porque para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Nós temos tanto em Cristo, juntos. E o último versículo, Filipenses 1, versículos 5 e 6. Por causa da cooperação de vocês, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Veja, nós não podemos pegar texto fora de contexto, e nós somos craques nisso, né? E falamos e profetizamos na vida do outro. Olha, aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para completá-la. Eu creio, ele é fiel para completá-la. Mas veja que Paulo falava aos filipenses que ele se convenceu disso porque tinha um motivo. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E quantas pessoas estão enchendo as igrejas e sendo somente assistentes, ouvintes, sentam lá e só querem receber e não participam e não cooperam com o Evangelho? Eu tenho certeza, eu estou convencido que nenhuma obra vai acontecer na vida delas. Veja, porque de acordo com essa palavra, a boa obra que o Senhor começou na vida dos filipenses, ele iria completá-la no dia de Cristo por causa da cooperação que eles tinham dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eles eram incansáveis. Que você seja como eles, incansável, dedicado, para que essa palavra também se cumpra na sua vida. Amém? Que você olhe para o seu irmão, que você olhe para o Pai, assim em nome de Jesus. Então, queridos, desenvolva comunhão. Desenvolva comunhão. Parta mesmo o pão. Você agora que vai ter a oportunidade de tomar café com alguém ou com a sua família, lembre-se disso, no partir do pão, o Senhor se manifesta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Se você tem algum motivo de oração, coloque diante do altar do Senhor. Se você tem algum nome, pode colocar aí também. Estamos juntos em comunhão. Esse aqui é o nosso partir do pão diário, o partir do pão espiritual. Senhor, em nome de Jesus, guarda os teus filhos. Senhor, eu declaro o meu amor por eles. Eu quero muito, a Deus, que eles conheçam mais de Ti, e eu me comprometo em me dedicar mais para que o Senhor possa se revelar mais a eles, assim como Paulo, ó Deus, aos filipenses pôde declarar que o Senhor, que ele estava convencido de que o Senhor que havia começado a boa obra na vida deles iria completá-la. Eu também quero declarar, Senhor, nessa manhã que eu estou convencido pela fidelidade deles, Senhor, pela cooperação no Evangelho, por estarem juntos, que o Senhor que começou a boa obra na vida deles é fiel e vai completá-la. Eu os abençoo nessa manhã com toda sorte de bênçãos, que seja um tempo maravilhoso, um tempo de céus abertos. Que a glória do Senhor se manifeste
E se há alguma inquietação no seu coração, que ela seja transformada em descanso, na paz que excede todo o entendimento, e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, amanhã eu estou de volta às 6h30 da manhã, aqui no Manhã com Deus. E às 10h30 temos um encontro marcado na nossa celebração, a live do nosso culto, de família, de amigos. Então você, por favor, compartilhe essa live, convida todo mundo para o culto. Eu daqui a pouco já estarei mandando uns bannerzinhos aí no meu perfil no Facebook para convidar. Você depois pega e compartilha também com seus amigos. Chame todo mundo para amanhã, às 10h30 para o nosso culto. E às 6h30 eu estarei com vocês. Um beijo grande a todos, amo vocês. Continuem sendo a Igreja de Jesus Cristo, pois contra ela as portas do inferno não vão prevalecer.